Olá, muito boa tarde. A Páscoa foi celebrada há 50 dias e no itinerário proposto pela Liturgia Católica assinala-se agora o Domingo de Pentecostes. Neste programa vamos analisar textos da Bíblia que se referem à primeira celebração do Pentecostes há 2000 anos e as implicações que têm em cada tempo na realização da experiência crente. São para isso convidados do programa Eclésia o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Padre João Lourenço, pedi-lhe para começarmos por esta palavra Pentecostes, o que é que ela significa e, sobretudo, que raiz bíblica tem também a própria palavra, não é? Boa tarde aos nossos telespectadores e já agora uma boa celebração da festa de Pentecostes, que é uma festa importante dentro do calendário da liturgia cristã, tal como era na liturgia judaica. E isto serve já um bocadinho de mote para responder à pergunta colocada, que é, mais do que uma pergunta, é o quadro contextual para esta celebração. A palavra Pentecostes significa exatamente 50 dias. O calendário é uma festa que tem um contexto nascido do judaísmo. E sem esse contexto acaba-se por perder o sentido da festa. Mas mais do que isso, é que o próprio cenário do Novo Testamento o pressupõe. Não é? Por isso é que até estava a hesitar ao dizer que há 2000 anos foi o primeiro Pentecostes. Se calhar não foi por certo, não é? Em contexto judaico... Quer dizer, em contexto judaico a festa, embora ela em bom rigor não há história da salvação sem Espírito Santo. Não é? Pronto, sim. Agora, o que o judaísmo celebrava nesta festa não era o Espírito. Claro. Era a lei, símbolo do Espírito. E celebrava o dom da lei. Portanto, a palavra significa 50 dias depois. 50 dias depois de quê? 50 dias depois da Páscoa. Por isso é que esta festa também tem um calendário no judaísmo variável, tal como tem a Páscoa. Mas está sempre numa relação de 50 dias. Ou seja, 7 semanas depois, 7 são 49, o dia a seguir era exatamente celebrado o dom da lei. O dom da lei judaica, o momento em que Deus deu a lei, que para a tradição judaica era a coisa mais preciosa que Deus tinha para dar ao homem, era a lei. Por isso a lei era considerada a noiva do povo de Israel, por quem o povo de Israel devia dar tudo, porque Deus lhe deu tudo aquilo que tinha de mais significativo. Todavia, esta é uma festa que teve uma grande, e isso também é importante nós percebermos para compreendermos o sentido do nosso Pentecostes cristão, foi uma festa que teve uma grande evolução na tradição judaica. Eu diria, não apenas no calendário, mas no sentido, naquilo que representa, no espírito da festa. A festa do Pentecostes judaico, a festa chamava-se, nas origens, chamava-se a festa das primícias. Era a altura em que o povo de Israel, 50 dias depois da Páscoa, vinha trazer ao templo os primeiros frutos da terra, os primeiros frutos dos rebanhos, os primeiros dons daquilo que era a generosidade de Deus para com o seu povo. A partir daí evoluiu para a chamada também Festa das Semanas. Já não tem tanto um sentido agrícola, é um sentido, eu diria, mais litúrgico das semanas. Porquê? Porque as 7 semanas representavam exatamente entre a vivência da Páscoa e aquilo que era a plenitude da lei, porque, efetivamente, a festa se tornou no símbolo do dom da lei, a expressão máxima de Deus dado ao seu povo. Atualmente, que esta festa do Pentecostes, do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo na relação da experiência crente, que impacto tem? Ela tem, essencialmente, do meu ponto de vista, a ver com o que é a própria identidade do ser-se cristão e a própria identidade do ser-se cristão em comunidade. Ou seja, a experiência do cristianismo e a experiência do cristianismo, que é uma experiência de comunidade, portanto, é, na sua base, uma experiência pneumatológica, ou seja, uma experiência que tem o Espírito Santo, a experiência do Espírito Santo aí na base. Porque o Espírito Santo é este dom que nos é dado para que cada cristão possa ser ao jeito de Jesus, à maneira de Jesus. Se quisermos dizer assim, de uma maneira quase que simplista, e correndo mesmo o risco de ser simplista, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que une o Pai ao Filho e o Filho ao Pai. Esta relação de amor que os une. Portanto, é também este Espírito que vai permitir a união entre o cristão e Deus,
mas não só nesta direção da verticalidade, também da horizontalidade, é também o Espírito Santo que permite a união entre todos os seres humanos, sejam eles crentes ou não sejam, embora alguns não o reconheçam. Portanto, na base, digamos assim, que o Espírito Santo é como que aquela marca d'água do cristão, aquela marca que faz, que o distingue na sua identidade de outras identidades possíveis. Portanto, toda a experiência cristã é, na sua base, uma experiência pneumatológica, neste sentido, de relação com Deus. E é por isso que se diz que o dom do Espírito Santo, ou seja, receber o Espírito Santo, receber esta capacidade de poderem, de facto, concretizar a relação com Deus, agora de uma maneira distinta, porque chegaram os tempos, estamos a viver a plenitude dos tempos, agora esta relação com Deus pode ser vivida de uma outra maneira, mais intensa, que já se concretizou naquele homem, Jesus de Nazaré. E que importância tem esta realidade do Espírito Santo, que importância tem nesse itinerário formativo até de cada um dos cristãos, porque a partir do sacramento as leituras a seguir vão-nos dizer isso, é ele que nos vai conformando e que nos vai confirmando, as duas coisas, conformando e confirmando com o que é a identidade, o jeito de ser de Jesus, a maneira de ser dele. Digamos assim, para entender. É ele que nos vai dando as linguagens capazes de entender esta realidade e que nos vai dando a força para depois a concretizar. Agora, é bom que seja dito que este dom é dado à Igreja enquanto tal, mas à Igreja nos seus membros, ou seja, ninguém é dono do Espírito Santo, não é? Isto é bom que também seja dito. Não, o dom dado à Igreja é o dado nos seus membros concretos, e eles recebem-no porque são membros dessa Igreja. E, portanto, é este dom derramado por todos, não é a Igreja enquanto tal instituição que tem o domínio do Espírito Santo e depois dá aos seus fiéis, nem são os fiéis na sua soma. Enfim, há aqui uma outra realidade mais importante que a constitui enquanto Igreja e que os constitui enquanto cristãos e que tem a ver com esta realidade do Espírito Santo. E é essa universalidade do Espírito dado a todos que a primeira leitura fala, Exatamente. creio, Padre João Lourenço. O livro dos Atos... Dos Apóstolos, onde se diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Esta primeira leitura da liturgia deste domingo é naturalmente uma leitura muito importante porque nos fala desta universalidade a quem é concedido este dom, mas fala-nos, eu acho que é mais do que isso, porque esta festa tem no judaísmo, e um bocadinho completando o que há pouco dizia sobre o enquadramento da festa, é interessante que no calendário judaico, nas grandes celebrações do judaísmo, há 3 grandes festas, que é a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, também chamada festa das semanas, exatamente das 7 semanas, e a festa dos tabernáculos, das tendas ou de Sukkot. Estas 3 festas no calendário judaico são designadas como festas de peregrinação. O que é que isto tem a ver? São festas em que o crente israelita deve caminhar uma vez ao ano, numa das 3, a vir encontrar, celebrar a Deus, louvar a Deus e encontrar-se no templo, para aí fazer os seus louvores. Ou então dirigir-se a Jerusalém. Porquê é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto um bocadinho para compreender 2 coisas. Primeiro, o universalismo de pessoas que se reuniam em Jerusalém por esta altura. E que Pedro agrega no texto que acabamos, ou que o autor dos Atos dos Apóstolos, mais do que Pedro, o autor dos Atos dos Apóstolos agrega exatamente neste contexto, mostrando que esse universalismo que estava pressuposto pela tradição judaica é também esse universalismo a que a nova comunidade se abre. E isto é tão importante tanto quanto sabemos que na Igreja nascente, na Igreja das origens, as tendências judaizantes foram aquelas que, ao princípio, se impuseram e que, com alguma dificuldade, admitiam, ou começaram por admitir, o ingresso, a adesão de crentes que não fossem de raça judaica, não é? É verdade que o autor serve-se ainda de um quadro judaico, porque fala de judeus vindos de todas as partes, e recorda isso. Mas já vai mostrar, a partir deste cenário, já vai mostrar que aquilo que era um cenário judaico agora se transformou num cenário novo. Esse universalismo agora já não é de judeus provenientes em todas as partes, agora é de crentes vindos de todas as partes. Já não são judeus misturados entre as nações.
são de diferentes nações, que eu diria quase, a viver com aqueles que tinham ascendência ou tradição judaica. Portanto, este enquadramento dos Atos dos Apóstolos ajuda-nos muito a perceber como, de facto, há aqui, em toda a teologia, em toda a orgânica de Lucas, o autor dos Atos, uma nova perspectiva. A abertura, e isto é um momento importante, porque é, efetivamente, a abertura da Igreja a esta universalidade, partindo exatamente deste quadro judaizante, podemos assim dizer, que serve de pano de fundo, serve de enquadramento. O falar línguas expressa esse e o falar línguas expressa isso, embora eu entendo que este falar línguas é ser capaz de traduzir os louvores de Deus em todas as línguas. Culturas. Eu acho que isto é essencial. Pois, não é ter feito um curso de um instituto de línguas, não é? E principalmente desses institutos internacionais, não é isso. É exatamente ser capazes de louvar a Deus em qualquer das línguas ou das linguagens possíveis, e isso ser perceptível na vivência, na convivência, na aceitação, na partilha e na vivência comunitária, de que os múltiplos dons enriquecem a comunidade. Esta perspectiva a mim parece-me fundamental, e ela está bem presente no texto, ainda que uma primeira leitura às vezes ela passa desapercebida, porque a tendência, quando as pessoas leem o texto, é dizer agora todos falam a mesma língua. O texto não diz isso. O texto diz que cada um entendia a mensagem na sua própria língua. Ou seja, o Espírito Santo não é um esperanto, ou o inglês lá da zona, qualquer dia o chinês lá da zona, não é aquela língua que todos têm que aprender para se entenderem, não. E esta ideia da língua talvez seja interessante para percebermos realmente esta universalidade. Todos nós sabemos como, quando não falamos a mesma língua, temos uma enorme dificuldade em nos entender, não é? Porque não somos capazes de pôr os conceitos, porque as ideias não passam e, portanto, a comunicação torna-se mais difícil, a comunidade torna-se muito mais difícil de ser edificada, construída, vivida. Ora, o que aqui está a ser dito é, há agora aqui uma possibilidade de nos encontrarmos uns aos outros naquilo que é a condição humana. E aqui é que está a questão. E, portanto, não se trata de todos falarmos a mesma língua, trata-se é que aqui há uma experiência que todos os seres humanos partilham e que, portanto, aí podem se unir e edificar em conjunto. E essa é a universalidade cristã. A universalidade cristã não é agora todos têm que falar esta linguagem, não. A universalidade cristã é todos podem fazer a experiência do ressuscitado, cada um na sua língua, cada um na sua cultura, cada um pertencendo à sua nação. Esta experiência do ressuscitado, este dom que é o Espírito Santo, claro que é um dom crítico de todas as culturas, ou seja, vai interpelar todas as culturas para que elas possam favorecer a própria condição humana. Mas esta universalidade que o Padre João estava a dizer é de facto fundamental para não se entender isto como que para ser cristão todos têm que ser desta maneira. E acrescentar ainda o Padre João? Queria acrescentar duas coisas que me parecem muito importantes. Ainda há pouco tempo, em viagem feita em Israel, e nos diferentes locais, nós encontramos uma pluralidade de gente, vindas desde com uma diversidade muito maior do que aquela que aqui se refere, não é? Isto é só um bocadinho para a gente aterrar os conceitos. E quando a gente chega, percebe imediatamente onde, em cada um lugar, quer seja uma igreja, quer seja um espaço aberto, há grupos que estão a louvar a Deus nas suas línguas. Isso a gente percebe, mesmo que não saibam o que é que estamos a dizer. E percebemos que há outra gente que anda a fazer barulho, que anda por lá para ver como turista. E exatamente percebe-se isso. Portanto, a experiência de hoje recorda sempre que à volta de Cristo há um Pentecostes permanente. Há muitas formas de o celebrar, de o louvar, de o festejar, e há as formas da indiferença ou do não louvor, que são o silêncio. Por outro lado, temos aqui um texto fundador. E, portanto, eu olho para este texto como a expressão de um tempo, mas olho também este texto como um texto fundador que abre para aquilo que a Igreja deve ser. Portanto, este texto não é um relato de um acontecimento. Ou seja, este primeiro Pentecostes é a abertura daquilo que a Igreja é para chegar a todas as línguas, chegar a todos os povos e levá-los todos à mesma confissão do mesmo Senhor, de formas, de expressões, de maneiras
de representações mesmo diferentes. Não temos de estar todos pautados como a tendência de hoje, temos de ter todos o mesmo carimbo, todos a mesma chancela, temos de ter todos amém ao mesmo tempo. Enfim, nas celebrações temos, mas não temos de estar todos como. E mesmo coisa... aí há ritos diferentes. Há ritos diferentes, exatamente. Também a pluralidade da Igreja é muito ampla. Exatamente. E o voltar à Terra Santa ajuda-nos a perceber um bocado este próprio contexto. A universalidade, exatamente. Passamos ao texto da segunda leitura de São Paulo aos Coríntios, onde se afirma também de forma muito clara essa universalidade. Judeus, gregos, escravos e homens livres, todos têm a marca do Espírito Santo. Eu acho que este... De forma mais breve, este comentário agora. De forma mais breve, eu acho que este texto vai reforçar um bocadinho esta realidade. Agora, já vivida numa comunidade que é concretamente a comunidade de Corinto. Paulo mostra que nesta comunidade, a própria comunidade, na sua vivência concreta, já está a praticar o que é esta pluralidade. E que é uma pluralidade que se diferencia substancialmente, e eu creio que é o acento que Paulo quer dar, creio eu, é que quer mostrar que a nova comunidade é uma comunidade aberta à pluralidade. E o judaísmo, essa é uma comunidade fechada à pluralidade. No judaísmo só há uma expressão, e essa é uma herança. Herda-se por tradição, mas fundamentalmente por raça, por sangue. Na Igreja, todos são bem acolhidos, porque nós, na Igreja, tendemos para o horizonte que celebramos. No judaísmo, tende-se a vir de onde vimos. Olha-se para o passado, de onde vimos? Vimos de uma cadeia correta, então podemos. Nós não, nós é para onde tendemos, para onde caminhamos, para a meta. E isto também é um dom do Espírito Santo. Sim, sim. E é um critério, Paulo avança com um critério muito interessante, porque a questão da pluralidade levanta um problema que é o da unidade. Ou seja, como compaginar a pluralidade que é necessária com depois a unidade que é também necessária, porque uma comunidade que seja muito plural pode correr o risco de perecer enquanto comunidade, não é? Agora, se todos fazem a mesma coisa, haverá muitas coisas que ficam por fazer. Por isso é importante a pluralidade, para que a comunidade possa cumprir a sua missão. A imagem que é dada é dos diversos elementos do corpo, não é? O corpo não é só cabeça, não é? Essa é a imagem que nós conhecemos e que, de certa maneira, também aparece aqui. E Paulo avança com um critério claro para saber, enfim, lidar com esta tensão. Não é ultrapassar a tensão, é lidar com esta tensão, pluralidade, unidade, ambas necessárias, ambas importantes. E o critério é o do bem comum. Ou seja, o bem comum da comunidade é que deve ser o critério para ver se aquele carisma, se a pluralidade daquele carisma é legítimo ou não, ou se aquela unidade é verdadeira ou não é verdadeira. E este bem comum não é só o bem comum da comunidade enquanto tal, é o bem comum da comunidade enquanto tal e da comunidade humana a quem esta comunidade crente é enviada. E esse é que é o critério para percebermos a legitimidade da pluralidade e a verdade da unidade. Em pouco tempo que temos, vamos fazer uma referência também ao texto do Evangelho que se escuta nas Eucaristias deste domingo. Antes da análise, vamos escutar este breve texto do Evangelista São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Padre João Lourenço, o texto que fala precisamente dessa chegada do Espírito Santo, receber o Espírito Santo, não é? É o texto do Evangelho, que aqui é apresentado no contexto de uma aparição do ressuscitado. Aqui é apresentado no contexto de uma manifestação do ressuscitado. De uma manifestação do ressuscitado que São João coloca em estreita ligação com o domingo de Páscoa. Portanto, estamos perante um texto, por um lado, fundador, mas por outro lado, um texto teológico. É sempre um perigo querer pegar nestes textos e transformá-los em crónicas históricas. Não é isso que
O que o São João quer mostrar é que, de facto, o acreditar no Jesus ressuscitado, o acolher esse Cristo ressuscitado, tem um dom novo. É um dom novo. E é uma identidade nova. E essa identidade nova é o testemunho do Espírito. E manifesta-se como? Manifesta-se, acima de tudo, pelo dom do perdão. O perdão é já um dom do Espírito. Sermos capazes de perdoar é ser capaz de congregar, de unir, de construir comunidade, é ser capaz de superar, é ser capaz de viver, lidar e saber gerir as próprias diferenças e as adversidades. E tudo isto vem na linha daquilo que estava dito já na carta de São Paulo aos Coríntios, que lemos na segunda leitura, e também daquilo que é o enquadramento dos Atos dos Apóstolos. Portanto, esta experiência do Pentecostes é uma forma, eu diria, de tornar sensível na liturgia e na experiência de vida cristã a presença do ressuscitado através dos crentes. E que dimensão tem, ou que importância tem aqui o anúncio também, o envio? É uma dimensão fundamental e aqui até entronca muito com esta imagem que o Papa Francisco tem dado de uma igreja em saída. O que é dito neste dia é esta experiência não é para ficar fechada entre portas, é para ir por esse mundo fora, anunciar o perdão, se quisermos outra linguagem, a misericórdia de Deus que agora está em cima da mesa, não é? Com a convocação deste ano jubilar sobre a misericórdia. Portanto, o objetivo, a missão da igreja não é ficar fechada a contemplar, é ir por esse mundo fora a anunciar a misericórdia de Deus. Agradeço-vos terem estado neste programa a apresentar as mensagens e desafios que os textos que se escutam nas Eucaristias do próximo domingo sugerem. Mais logo pode acompanhar também o programa Eclésia na Antena 1 pelas 22h45. Desejo uma boa tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.